Olá, amigos da Rádio Sonho. Nossa convidada é a Lívia Barizon. Está no interior de São Paulo, né, Lívia? Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Um prazer estar aqui. Eu moro no interior mesmo de São Paulo, numa cidade pequena aqui, chama Agudos, próxima a Bauru. Agudos não é pequena, não. Um pouquinho mais para frente, passando Bauru, você vai para a minha terra. Verdade? Garça. Garça, sim, conheço. Que legal. Agora, você é do interior ou do interior? Sim. Eu sou do interior, com meu R caipira. Muito bem. Olívia, e essa pesquisa que você faz e levanta que o papo caipira está acabando no interior de São Paulo, é isso? Mais ou menos isso, né? A minha pesquisa foi um recorte, tá? Não dá para você pesquisar o dialeto caipira totalmente. Uma pessoa apenas precisaria de uma equipe muito grande. Então, eu fiz um recorte de palavras sobre o corpo humano. E aí eu verifiquei, né, testei com jovens, adultos e idosos, e eu percebi que os jovens estão perdendo alguns termos que os idosos mantêm. Por exemplo, espinhela para coluna foi mais encontrado com os idosos, e os jovens já não usavam tanto essa palavra. Está com a espinhela machucada, está doendo a espinhela, por aí, né, que se usa a palavra. Dor na espinhela, dor no espinhaço, a planta do pé também, que seria a sola, são termos mais assim dos idosos. Agora, Lívia, por que isso está acontecendo? Quais são as razões, ou a razão, né, para acabar essa cultura aí? Porque não deixa de ser uma cultura, né? Sim. Não foi o objetivo do meu trabalho ver o motivo. Na verdade, o desuso, essa tendência ao desuso, foi o resultado que eu encontrei. E aí as mídias estão perguntando, né, por que está acontecendo isso? Algumas coisas podem justificar, podem explicar. Por exemplo, o aumento da escolaridade. Antigamente, as pessoas não estudavam tanto, não frequentavam tanto a escola. E hoje é mais difícil você encontrar uma pessoa que não foi à escola, né? Principalmente os jovens. Então, praticamente, muitos jovens eles frequentam a escola. E outro fator que pode influenciar é o uso das redes sociais, da internet. Então, eles estão muito mais utilizando palavras da moda, vamos dizer assim, né, dos jovens, e as palavras dos avós, dos idosos, eles estão deixando em desuso, eles não estão usando tanto. E o outro fator, terceiro fator, que a própria língua ela vai se rearranjando no meio da cultura, e conforme novas coisas vão surgindo, necessidades vão surgindo, a língua vai criando palavras e outras vão caindo em desuso. Então, são esses fatores que influenciam nessa perda do dialeto caipira, de algumas palavras do corpo humano. Uma que é muito, sempre foi muito usada, né? Quando a criança se recusava a comer, fazia birra, vou te enfiar essa comida goela abaixo, né? A goela nada mais é do que a garganta, né? A garganta, isso. E essa palavra goela, ela tem na língua galega, se você for ver. Então, é um estágio de língua bem anterior ao português. Eu peguei dados e comparei com os dados do galego, que é uma língua falada lá onde antigamente era o norte de Portugal, hoje é a Galícia. Quer dizer que nós herdamos esse linguajar, goela, anca, lombo, quer dizer, vem de lá? Muitas palavras têm igualzinho ao galego, que nem couro tem, para falar da pele, você tem couro no galego. Pele também, mas a pele está como piel ou pel. Então, várias palavras eu encontrei no Atlas Linguístico do Galego. E aí, aí eu comprovei... Ai, perdão, José. Não, pode falar, completa. Eu comprovei que muitos linguistas, estudiosos da língua,
falam que são línguas irmãs, né? A língua portuguesa do galego. E com os dados, eu pude comprovar que é bem por aí mesmo. O resultado mostrou que eles têm muita similaridade, são muito parecidas as línguas. Agora, você diria, então, que com base nos resultados que você obteve, apesar de ser um recorte, não é uma pesquisa completa, a tendência é o desaparecimento desse dialeto caipira, desse papo bem caipirês? A tendência, eu acredito que a tendência, sim, é na parte da palavra, sim. Mas é que o dialeto caipira a gente tem que analisar, tem que verificar em várias partes. Por exemplo, eu estudei palavras, que é o léxico. Tem algumas pessoas que vão estudar outro nível, como a fonética. A fonética eu já acho muito difícil de perder. Nesse R meu aqui, o R caipira, né? Que é o R retrofléxico, é o R caipira. Porta, porteira, ele fica mais forte depois do O, pode reparar. Esse R é muito difícil a gente perder. Então, as questões fonéticas, do som da palavra é difícil. Mas da parte de palavra mesmo lexical, que são os vocábulos, pode ser que perca, sim, muita coisa venha a cair em desuso. Em suma, né? Por isso que é importante pesquisar cada vez mais, fazer uma documentação das palavras, que a gente chama de atlas linguístico, para não perder esse patrimônio, né? Essa cultura. É interessante essa história do R, né, na fonética, porque o nosso aqui do interior é o R bem puxado, porta. Agora, você vai no Rio de Janeiro, porta, né? O som é bem diferente do R, né, Lívia? Sim, o R do Rio ele é mais próximo do português europeu. Não sei se vocês já repararam, que esse R é mais arrastadinho, né? Ele acontece aqui no fundo da garganta, porta, né? E como lá no Rio teve colonização, a coroa morou no Rio. A coroa portuguesa, então, tem muito mais influência. O R e o S também, lá no Rio, você percebe o mesmo, que é esse chiado mesmo, é de Portugal, é mais próximo a Portugal. Agora, José, uma curiosidade, o nosso R caipira é um mistério para os linguistas, para os estudiosos da língua. Porque ninguém sabe de onde que veio. É verdade, gente. Muita gente fala que veio da língua geral, que é uma mistura do... É uma língua indígena, que era falada por toda a costa aqui do território brasileiro. Então, acham que veio do Tupi. Outros acham que veio de Portugal mesmo, mas não tem comprovação, porque é fonética, né? Som. Como que você tem registro de som? Palavra você tem escrito, mas de som. Então, é meio complicado. É um grande mistério para os pesquisadores aí, falar de onde que veio esse R nosso. É gozado que entre o carioca e o paulista, você tem o gaúcho que mais se aproxima, na minha opinião, né, do exato, porque a porta está fechada. Né, me parece que é o que se aproxima mais do normal, não é? Do gaúcho. Quando a gente fala de língua, não tem o normal, não tem o certo, não tem o errado, né? Porque quando a gente põe uma língua sendo melhor do que a outra, uma variedade de língua sendo melhor que a outra, a gente cria também uma coisa que se chama preconceito linguístico. Então, as escolas, elas têm que ensinar mesmo a norma padrão, só que ensinar as variedades de língua, porque muita coisa, José, que a gente olha assim para o linguajar do povo, por exemplo, alumia, é uma palavra assim, pessoal mais da roça, pessoa não muito escolarizada, né? Essa luz não está alumiando muito, não. Eu já ouvi várias vezes falar. Ele está falando uma palavra muito próxima ao latim. É um arcaísmo, alumia, ou a troca também. Desse jeito não veve. A troca do V pelo B, barrer, vassoura. Então, são todas as explicações que a gente, do ponto de vista da língua, nós que estudamos, sabemos que tem explicação no latim. São trocas fonéticas muito naturais que aconteceram. E tem nome para tudo também. A troca do V por B é beveísmo, esse A no começo que troca por I, metafonia, palavras que justificam. Tem processos, né? A gente estuda a língua como ciência mesmo, não como algo certo, algo errado, entendeu?
E é muito bonito, é muito rico de ver. A Sem língua dúvida. portuguesa é um tesouro para estudos. Muitos pesquisadores vêm de fora para estudar tanto a literatura, quanto as palavras, quanto a fonética. É muito rica e a gente tem que valorizar a nossa língua. Agora, Lívia, uma curiosidade. Eu Não. sou do interior, puxo o R às Aham, vezes. Eu estou há muito tempo em São Paulo, né? sim. Usando o microfone, e você vai perdendo aos poucos aquelas características, né? Isso é natural. Agora, eu Sim. nunca tinha ouvido falar em viuvinha, né? Pois é, O que é que o é terçol, viuvinha? né? É o terçol. É o terçol. E a pesquisa, se eu chegasse para o meu entrevistado, entrevistei as pessoas em 8 cidades, se eu chegasse para ele e falasse assim, olha, como que você chama terçol? Ele ia responder, ué, terçol? Como você chama cabeça? Ué, cabeça, essa mulher é louca? Né? Então, funciona mais ou menos assim, você chega, aí você dá o conceito, você explica, aquela bolinha que tem aqui, ou eu mostrava imagens também. Eu mostrei Aham. imagens de uma pessoa com o terçol. E eu falava, do mesmo jeito que aparece e some. Fica uns dias e desaparece. Assim. E a linguagem bem popular, tá? Não pode ser uma coisa muito formal, porque a pessoa se sente constrangida, não quer participar da entrevista. Aí eles falavam terçol. José, teve cidade que falou viuvinha. Por exemplo, Tietê, todos falaram viuvinha. Eu perguntei terçol. Não, não conheço. Já outras cidades, todos falaram terçol. Olha E só. aí, e aí eu explicava, eu falava, por que viuvinha? Aí vinha uma história. Ah, porque você viu uma viúva chorando, e aí acontece isso. Uma viúva, você viu uma viúva um dia antes, aconteceu isso, aí aparece o terçol. E as variações fonéticas, né? Três sol, terçol, tressol, e várias. Que legal. Esse estudo já está pronto, Lívia? Eu já defendi no final de fevereiro, agora semana que vem tem que entregar a versão final do estudo que eu estou fazendo as correções finais. Arrumar o texto, por ponto, mexer na vírgula, umas coisas para Muito bacana. acertar. Muito bacana, uma bela ideia, um belo trabalho, e que pode ser consultado, né, pela Sim, sociedade. vai ficar disponível lá na USP Teses, banco de teses da USP. Legal. Olha, Lívia, parabéns pelo trabalho, muita sorte a você e que realmente, né, não acabe esse nosso dialeto, essa nossa cultura. Um abraço, Lívia.